Se você, assim como eu, já esteve ou está em uma situação em que você olha para todos os cantos e você está endividado, sem nada, pagou todas as contas e já está um monte de contas já precisando pagar novamente, parece assim um ciclo vicioso que não tem fim. Quero te dizer que existem algumas dicas, algumas estratégias que podemos usar para que a gente consiga controlar isso aí. E isso é o que? É o minimalismo financeiro. Bom, gente, o minimalismo financeiro, para falar assim, parece uma coisa assim bem, sabe, bem clichê, mas não é, gente. Começando a colocar em prática todas essas dicas, vocês vão começar a ver um resultado de médio a longo prazo. Por que eu tô falando isso pra vocês? Porque eu sou a prova viva disso. Quem tá comigo aqui desde o início, né? Lembra que eu comecei aqui o canal falando pra vocês que eu tava começando no extremo zero. Eu tava completamente endividada, sem saber por onde começar. Eu não tinha reserva financeira, eu não tinha educação financeira nenhuma, eu era uma pessoa totalmente leiga. Eu não sabia nada sobre educação financeira e eu não tô falando de saber para poder passar para vocês. Saber em questão de administrar o dinheiro mesmo, sabe? De saber administrar o valor que entra, o valor que sai, se eu tô preparada para poder comprar alguma coisa, ou se eu tô comprando pela emoção, enfim. Se você tá se vendo nessa situação, peço para você que fique nesse vídeo, porque esse vídeo é para você. Então, hoje vou falar para vocês sobre o minimalismo financeiro. E de forma geral, gente, o minimalismo financeiro mudou a minha vida, assim, da água pro vinho. Foi uma coisa, assim, que eu não sei nem explicar pra vocês, sabe? Porque foi uma coisa, assim, que me surpreendeu mesmo, olhando pro meu passado, de quando eu comecei aqui o canal com vocês, que eu não tinha absolutamente nenhuma educação financeira, que eu não tinha nada. Eu comecei com a cara e a coragem mesmo, falei, vai dar certo, e graças a Deus, gente, assim, foi um divisor de águas na minha vida, funcionou super, né? Eu sou 100% controladora? Não, ainda não, mas eu pretendo. Coisas assim que eu posso evitar, eu evito. Gastos que eu posso evitar, eu evito. Porém, existem coisas imprevisíveis na nossa vida, que a gente não tem como controlar. Mas assim, o que tiver no nosso alcance, se for possível a gente evitar, a gente evita. Vou começar com vocês, antes de mostrar pra vocês essas dicas, falar pra vocês sobre essas dicas, eu quero mostrar pra vocês como eu tô começando esse minimalismo com vocês aqui pra gente dar o primeiro passo na prática. E como que é isso? Gente, sabe aqueles trocadinhos que você sempre tem na sua bolsa, né? Hoje não tô falando de moedas, que vocês, se me acompanham aí de 2, 3 vídeos pra cá, vocês devem se lembrar que eu sempre tô mostrando pra vocês o meu cofrinho de moedas, que é aquelas moedas que a gente quer trocar porque a gente não gosta, né? E assim, a partir do momento que você começa a praticar o minimalismo financeiro, você passa a amar a moeda, você passa a amar tudo que, tipo assim, não que o dinheiro vem em primeiro lugar, tá, gente? Jesus sempre em primeiro lugar. Mas eu digo assim, na nossa vida, né, pra poder dar o pontapé, a gente precisa, sim, começar a ter uma pequena, um pequeno controle, né, e uma pequena ambição para que a gente possa ser impulsionado, né? Para que possa impulsionar a gente. Isso é o quê? Hoje eu vou mostrar para vocês, eu acabei de fazer, tá, gente? Eu nem fiz aqui com vocês. Gente, ele ficou todo troncho, mas o que interessa é que poderia ter ficado mais bonitinho, mas não ficou. É um envelope, gente. Por quê? Porque eu peguei uma folha do meu caderno ali mesmo, né? Que eu faço as minhas planilhas. E aí eu fiz aqui um envelopezinho, tá? Pra poder fazer o que, Rita? Pra poder... Gente, o negócio colou errado. Aí eu vou dar um jeito aqui agora. Pra poder fazer o quê? Pra poder fazer com que a gente consiga guardar pouco e sempre, né? Quem me acompanha aí de um tempo sabe que eu adoro o modo formiguinha. E o que é o modo formiguinha? É um modo, gente, que a gente faz para poder a gente ter minimalismo financeiro. Gente, meu envelope não ficou dos melhores não, mas
credo. Oh, meu Deus. Mas o que vale é a intenção, né, gente? Pronto, ele ficou feinho, mas o importante aqui que vai dar pra usar. E aí, o modo formiguinha, ele nada mais é do que você começar o quê? Com pouco e sempre. Você vai começar com pouco, mas de maneira que você guarde pouco e sempre. Não precisa você já começar achando que sua vida financeira só vai melhorar se você começar a guardar a partir de um valor alto. Não é isso, não é o valor, é sobre o hábito. Eu sempre falo aqui pra vocês que isso foi um divisor de águas na minha vida. Quando eu passei a entender que a importância não era o valor e sim o hábito, eu abri a minha primeira caixinha de reserva financeira com R$5, que foi assim o que foi pra mim começar. Depois eu comecei alimentando esse hábito, alimentando. Foi onde eu comecei a melhorar. E aí, graças a Deus, hoje em dia eu posso falar pra vocês assim que eu sou outra pessoa, sabe? A minha vida é outra coisa. Por quê? Porque a nossa vida financeira, gente, ela não começa a mudar quando está relacionado ao valor, né? O valor que a gente tem na conta. E sim, quando a gente entende que a nossa mudança começa na nossa mentalidade. É isso mesmo, gente. A nossa mentalidade, ela, tipo assim, ela é responsável, assim, por uns 90% da nossa vida financeira. Por quê? Porque se eu não tenho controle emocional, se eu não tenho hábitos, se a minha mente não entende que eu preciso melhorar a minha vida financeira, que eu preciso praticar aqueles hábitos para que eu comece a ver um resultado na minha vida financeira, eu não consigo fazer nada. É a mesma coisa de eu dizer aqui pra vocês que se você tiver um valor X e você não ter uma mentalidade focada, se você não for uma pessoa que você tem uma mentalidade centrada de você entender que se você não saber administrar o valor que você tem, você vai voltar pro zero novamente, tá? E foi isso que me manteve nessa constância para mim conseguir pagar todas essas dívidas, assim, que no começo que eu comecei aqui o canal, eu falei assim, não, eu vou conseguir. Às vezes batia aquela incerteza, batia, gente, porque faz parte da vida, né? É o ser humano, né? Faz parte. Mas eu não deixei de acreditar e não deixei de colocar em prática, porque isso que interessa, né? Quando nós começamos a fazer a prática do minimalismo na nossa vida, as coisas começam a funcionar assim de outra maneira, gente, sabe? Tudo pra você começa a fazer sentido, né? Coisas que antes pareciam assim besteira, né? Não tem nada a ver, isso é balela e tal. Você começa a entender que a nossa vida financeira, ela depende muito do nosso psicológico. Nosso psicológico precisa estar bem centrado, sabe? Tá bem focado para que a gente consiga levar esse plano, esse objetivo em frente. Essa é a palavra certa, esse objetivo, né? Eu tava dando um jeito aqui no envelope, gente, ficou melhorzinho. E quais são essas práticas que nós podemos estar praticando, né? Quais são essas dicas que nós podemos estar praticando para que a gente possa estar realizando o minimalismo na nossa vida financeira? Bom, gente, primeiro de tudo, que eu quero falar pra vocês assim, que é uma dica crucial, que é... Gente, eu tava aqui vendo a mensagem que a professora ligou pra mim, que a minha filha tá enjoada, né? Ela faz uso de alguns medicamentos e ela tá um pouco enjoada. Aí eu tava atendendo ela aqui, mas recapitulando. Bom, quando nós começamos a ter, né, praticar o minimalismo, a gente passa a entender que a gente não precisa de muito para ser feliz, né? Na verdade, a gente precisa de paz e tranquilidade, né? Muitas vezes a gente quer achar que pra gente ser feliz a gente precisa viver esbanjando, que a gente precisa viver luxando, precisa viver mostrando status da nossa vida, gente. E quando eu passei a praticar a prática as dicas, né, de como ter esse minimalismo, eu passei a entender que tanto faz
os status, tanto faz o que as pessoas vão achar, tanto faz o que as pessoas pensam ou não de mim. Isso não vai alterar em nada. O que vai alterar vai ser o quê? O que eu faço para melhorar a minha vida financeira? De que adianta eu postar, né, mostrar status do melhor celular, né, melhor aparelho celular, da melhor roupa, do melhor sapato, se eu não tenho uma vida financeira bem estruturada? Gente, a pior burrice do ser humano é achar que a gente precisa provar alguma coisa para as pessoas. Gente, o que nós vivemos não interessa para as pessoas. Quando você começar a praticar essas dicas do minimalismo, colocar em prática essas dicas, você vai entender que você não precisa da opinião alheia para você viver. Você precisa de paz e de tranquilidade, gente, porque só quem já viveu o sufoco financeiro vai entender que isso não é assim para nenhum ser humano, né, tá tendo a experiência. E o ser humano que passa por isso, ele não quer ter a experiência de passar por isso nunca mais na vida dele. Porque assim, eu falo pra vocês assim, por experiência própria, que eu não quero voltar nunca mais passar por aquilo que eu passei, gente. Porque assim, não é de Deus. E aí, eu falo pra vocês porque quando eu comecei a praticar o minimalismo, eu achei que, tipo assim, foi uma coisa muito difícil. Porque eu comecei a cortar coisas que eu não tinha tanta necessidade, não era para minha sobrevivência, era para manter o meu ego emocional. E aí eu comecei a entender que aquilo poderia ser evitado. Por exemplo, a primeira dica é cortar gastos desnecessários, que é o que? Gente, é uma assinatura, vamos supor, uma assinatura no Spotify, uma assinatura na Netflix, uma assinatura e uma coisa ali só que pra você tem, só pra... Você nem usa tanto, você tem só pra dizer que você tem, sabe? E eu passei a pensar de que maneira? De que adianta eu ficar comprando essas assinaturas, pagando por essas assinaturas, sendo que eu pouco uso, que eu nem tenho tanto tempo pra me poder usar, sendo que eu pago um valor de X de internet e eu consigo acessar tudo. Então assim, que burrice, né? Você consegue acessar um aplicativo de música se você tem uma internet. Você consegue acessar alguma coisa assim que você possa... E, enfim, eu comecei a colocar na cabeça que eu não precisava dessas assinaturas. Isso estava sendo só mais um gasto desnecessário na minha vida. Então assim, isso não é só sobre aplicativo, gente. Isso é sobre você querer comprar uma roupa, sendo que você tem uma roupa X... dentro do seu guarda-roupa. Você não precisa de um closet, você precisa de coisas para você viver bem, para você estar feliz. Só que você precisa entender que nem tudo que a gente quer é o que a gente precisa. E foi isso que eu comecei a passar hoje em dia. Eu comecei a entender que eu não preciso de muito, eu preciso de tranquilidade e paz financeira. Que é o quê? Que é você poder entender que você tem um valor ali, mas que você não tá preocupado com o que fulano pensa, com o que ciclano pensa, e tipo assim, e vida que segue, você tá vivendo um bem, você não precisa mostrar status para as pessoas. Outra dica é você começar a ter planejamento financeiro. Quando você passa a ter planejamento financeiro, você passa a entender que tudo que você gasta, você anota, você tem todo o controle daquilo. Porque uma coisa que você precisa é pôr limite no dinheiro que você tem. Porque se você não põe limite, o dinheiro vai pôr limite em você. Tipo assim, isso é bem pior. Porque assim, gente, quando você tem dinheiro, você quer gastar de todo jeito. Mas quando você tá ali, que você não tem R$1, você não tem por onde suprir, você pensa assim, meu Deus, o que é que eu vou fazer agora? Mas você não pensou nas consequências antes de você agir, que é o que? Muitas vezes a gente é inconsequente. Eu era muito inconsequente, gente. Eu pensava assim, eu quero isso aqui, eu não tô nem aí, eu vou comprar, depois eu vejo o que é que eu faço. Eu parcelo a fatura, eu divido, enfim. E aí é uma das coisas mais... inconsequente que a gente faz é querer comprar e depois a gente não ter como repor esse valor, e aí a gente pega só ladeira abaixo, porque não tem como você controlar, gente. Tipo assim, fica uma coisa completamente
fora de limite, você não consegue mais controlar. Então assim, anota tudo que vocês fazem, gente, porque isso é imprescindível, vocês precisam fazer isso. Por quê? Porque quando você começa a anotar, você tem todo o controle. Eu tenho aqui um caderno, né, que na verdade ia falar uma planilha, é um caderno normal, eu escrevo, até porque eu adoro escrever, e tipo assim, eu escrevo todo mês as minhas contas fixas, ou não só contas fixas, vocês precisam anotar absolutamente tudo. Você anota o que você ganha, você anota os seus gastos fixos, você anota os gastos supérfluos também, que é aí onde você vai ver onde você tá errando, né, que você poderia tá melhorando. E você, gente, se eu pegar minha planilha de, vamos supor, 1 ano e 4 meses atrás, e eu pegar a minha planilha de hoje, vocês vão ficar assim, nossa, eu não acredito nisso não. Às vezes até eu passo a desacreditar que eu me colocava diante daquela situação tão assim, sabe? E eu penso, meu Deus, onde que eu tava com a minha cabeça que eu fazia isso? Porque assim, era uma coisa totalmente fora de controle. Quando eu olho assim, eu penso, meu Deus, quanta coisa eu gastava sem necessidade, sem, sabe? E eu pensava assim, não tinha necessidade daquilo. Hoje em dia, gente, eu pego o meu caderno para poder fazer a minha planilha do mês, eu tenho o quê? Eu tenho um gasto digamos que só gastos fixos, né? Internet, energia, vamos supor, uma ração de um cachorro ali, uma ração de uma galinha, enfim, coisas que só são coisas necessárias, sabe? Então assim, hoje em dia eu olho tipo na minha planilha só tem contas fixas, tem um gasto aqui, outro ali, mas assim, nada fora de controle, nada que vai me levar pro fundo do poço novamente, tá? Esse mês eu me comprometi em não deixar o meu cartão de crédito desbloqueado. Por quê? Porque todas as vezes que dá vontade de comprar alguma coisa, vai acender aquela alerta: ei, tá bloqueado, porque você precisa cumprir esse objetivo. E para você cumprir, alcançar esse objetivo, você vai ter que frear o pé, né? Você vai ter... Então assim, todas as vezes que der vontade de comprar, não vou comprar, porque eu não preciso disso. Isso não é necessário na minha vida. Então assim, é você começar a viver com o mínimo, mas o mínimo que é o suficiente para você viver, né? Eu não tô falando aqui que vocês vão parar de viver, eu não tô falando aqui que vocês vão parar, se enfiar dentro de um lugar e parar de viver. Não é isso, você precisa ter controle financeiro. Gente, minimalismo financeiro é controle financeiro. Porque assim, gente, quando você começa a evitar novas dívidas, como eu tô falando pra vocês, você, tipo assim, você acende aquela alerta de que você pode economizar muito mais, né? Você pode economizar muito mais. Então assim, é desnecessário você viver querendo mostrar que é isso e aquilo e tal. E, enfim, a gente pode e consegue viver com o mínimo, né? Minimalismo financeiro, que é o quê? Viver com o mínimo e com o necessário, tá? É uma coisa que eu falo aqui pra vocês, gente, que depois que eu que eu passei a praticar o minimalismo financeiro, eu penso assim, acho que umas 100 vezes antes de gastar, eu penso, não, isso aqui não é necessário, não tem necessidade de eu gastar com isso. Não, eu posso frear com isso, eu posso frear com aquilo. E como que a gente lidar com esse minimalismo no dia a dia? Bom, deixa eu mostrar pra vocês aqui. O meu envelope, ele tá feinho, mas depois eu vou colar ele direito, tá, gente? Ficou meio assim. Eu poderia comprar um envelope? Poderia, mas pode evitar, né? É só pra guardar, não tem problema. Eu coloquei aqui, ó, desafio mensal. Desafio mensal, acho que não dá pra vocês ver direito, gente, porque a câmera tá virada, então é o contrário, mas é isso que tá escrito aqui, desafio mensal. Além do cofrinho que eu tenho aqui junto com vocês, né, que eu mostrei pra vocês, a gente vai começar o quê? A ter esse envelope mensal, que é o quê? Olha, eu recebo um trocado aqui, outro ali, né, todos os meses. E o que eu fazia? Gente, eu simplesmente gastava, tipo assim, tem problema não. E a gente vai começar como? Guardando esses trocados. Aqui, ó, só nota de 5, só tem uma nota de 10, mas o restante é tudo 5. E aí a gente vai fazer como? A gente vai começar esse desafio fazendo o quê? Guardando nesse envelopezinho aqui, ó. Tá vendo?
A gente vai guardar nesse envelopezinho. Por quê? Porque isso daqui vai ser a nossa nova meta. É a próxima dica. Você vai começar a traçar metas na vida de vocês. Gente, uma pessoa sem meta, uma pessoa sem foco, ele é uma pessoa vazia, né? Por quê? Porque quando você não tem foco, quando você não tem meta, o seu dinheiro não tem direção. Você simplesmente quer gastar com qualquer coisa. E quando você tem meta, você tem disciplina, você tem foco e você tem uma meta específica, por exemplo, a minha meta juntar 5 mil reais. Vamos supor, né, que vocês querem juntar 5 mil reais. Eu vou começar como? Praticando as dicas de minimalismo, né? Eu tô tentando falar com vocês aqui da forma mais simples possível, gente, que tá tipo assim, o português que todo mundo entende, né? Então assim, a gente vai começar como pequenos desafios. Se desafie. Por exemplo, eu fui na padaria comprar pão e aí sobrou algumas moedinhas. Vou pegar isso aqui de bala. Não, se desafie a pegar esse trocadinho e colocar em um cofrinho, moeda, e em um envelope desse aqui, os valores em cédulas que fala, né, gente? Acho que é assim que fala. Dinheiro de papel. O melhor tipo assim, para entender, pegue os dinheiros que é em papel e faça esse desafio do envelopezinho. Vou começar com vocês aqui hoje, tá? Vou colocar aqui, eu coloquei desafio mensal, mas de repente, se eu quiser continuar com esse, né, colocar aqui que eu coloquei o mês de abril, a gente tá em abril. Mês de abril, valor X, aí eu coloco o valor. Aí mês de maio eu coloco mais o valor X e coloco aqui. Depois a gente vai fazer a conversão desses valores, tanto do cofrinho quanto do envelope, e colocar numa conta digital, para que possa render. A próxima dica, né, depois da meta, né, porque eu falei, foco, dinheiro sem foco, sem meta, ele é um dinheiro sem direção. Você gasta à toa, você não pensa, né, várias vezes antes de gastar. E a última dica, e a não menos importante, é você começar a selecionar tudo aquilo que não importa na sua casa. Tente viver com um minimalismo para que você comece a absorver essa ideia. Por exemplo, eu tenho algumas roupas ali no meu guarda-roupa que eu não uso há um tempo. E aí eu tô com aquelas roupas ali sem usar, mas elas estão me tomando espaço, tá? Elas estão como se fosse um peso ali. O que eu vou fazer? Eu vou remover essas peças que eu não uso mais, tá? Eu vou procurar alguém para me doar e eu vou viver com o básico, com o suficiente pra mim. Não tem necessidade de eu estar querendo entufar mais o meu guarda-roupa, comprar mais roupas, sendo que as roupas que eu tô tendo no momento é o suficiente pra mim. Uma das coisas que eu vou falar pra vocês aqui, que as mulheres vão me entender, por exemplo, nós mulheres gostamos de fazer rodízios de shampoo, creme de pentear, enfim, eu que sou cacheada principalmente, que às vezes a gente quer fazer rodízio de produtos. E uma das coisas que eu venho praticando também, o minimalismo financeiro, além, né, das outras coisas, é o que? Começar a comprar somente aquilo que eu preciso no momento, tá? Por exemplo, eu tô com uma embalagem ali com um pouco de creme ainda e eu quero comprar mais. Eu não vou comprar, eu só vou comprar quando aquele acabar. Então assim, gente, são pequenas coisas que a gente faz no nosso dia a dia que faz assim total diferença na nossa vida. Mas às vezes a gente não leva isso em conta, mas é a verdade, né? A gente pode estar guardando esses 10 reais que tá ali na nossa bolsa, aqueles 5 reais que tá ali na nossa bolsa, aquelas moedinhas que a gente tá colocando no cofrinho ali, e eu vou colocar junto com vocês aqui agora 35 reais, que tem aqui 10 reais, e o restante é tudo nota de 5, né, que eu já poderia ter esbagaçado esse dinheiro, mas graças a Deus não, ele tá aqui. E vou colocar no nosso envelopezinho, que é pra quê? Pra mim, mostrar pra vocês nos próximos vídeos, não sei no qual vídeo que eu vou tá trazendo pra vocês, mas eu vou continuar o meu desafio aqui. Se desafie aí também você, tá? Coloque aí no seu envelopezinho o valor, faça o envelope em casa mesmo, gente, da folha do caderno. Eu fiz a folha do caderno, não ficou dos melhores, né? Mas tá aqui. E aí você vai fazer um envelopezinho, você vai colocar esses valores
E aí a gente vai criar esse hábito de viver com o minimalismo financeiro, que é viver o quê? Com o mínimo possível, o necessário para nossa vida. Não é querer esbanjar, não é querer gastar à toa e não é querer achar que a gente precisa, né, mostrar status para ninguém. Eu espero, gente, que esse vídeo possa ter ajudado vocês de alguma forma, tá? Gostaria de passar aqui também para agradecer a cada um de vocês que passa aqui no canal diariamente, que deixa sua motivação, tá? Peço a você que, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa o like aí, se inscreva no canal para que você não perca mais nenhum vídeo, porque aqui a gente cresce com transparência, verdade e simplicidade, porque assim, quero mostrar para vocês assim da forma mais possível, da forma mais simples possível, que tipo assim, que é a maneira que eu vivo também, né, gente? E aí, mostrar pra vocês que a gente consegue sim guardar, mesmo ganhando pouco. Não precisa de muito para poder guardar, a gente só precisa praticar essas dicas para que a gente comece a ter resultados e a gente comece a sentir cada vez mais vontade de praticando esse minimalismo financeiro. Porque assim, gente, se tem uma coisa que tipo assim, que deixa você super em paz e super, sabe, tranquilo, é quando você vive em um mundo de dívidas, de status, que quer, sabe, viver assim com coisas porque fulano de tal, né, tipo assim, para mostrar status, e não é isso que é necessário. E você passa a entender, você passa a querer guardar cada vez mais, você passa a querer praticar o minimalismo cada vez mais na sua vida e pensa que tempo perdido foi o tempo que eu quis estar provando para as pessoas que eu tinha isso e aquilo. E isso não serve de nada, gente, porque na maioria das vezes aquelas pessoas que gostam de viver de status, elas estão endividadas até o pescoço, né? E peço para vocês também que, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, pode estar ajudando alguém, compartilhe com alguém também, tá bom? Deixe o seu hype aqui nesse vídeo. Quero agradecer vocês de coração pelos 3.000 inscritos, 3.000 vezes gratidão, gente, por ter cada um de vocês aqui todos os dias. Assim, vocês não sabem o quanto é uma satisfação saber que eu inspiro vocês de alguma forma, que eu trago um conteúdo legal aqui pra vocês de alguma forma, e vocês colocam lá o feedback de vocês, assim, e eu fico com o coração, assim, quentinho, tá? De felicidade, porque, assim, não tem coisa melhor do que você conseguir ter paz e tranquilidade financeira buscando de forma simples, porque muitas vezes a gente vê, né, gente, muita complicação, muita burocracia, e aqui a gente vai conseguir crescer e conseguir pagar todas as dívidas de maneira simples, né, mas que a gente comece a praticar e tirar o pé do chão, aliás, colocar o pé no chão, né, começar a pensar que a gente precisa entender que a gente é adulta, a gente não é mais uma criancinha, tá bom? E é isso, gente, fiquem com Deus, muito obrigada, tá? Que Deus abençoe vocês grandiosamente, grande beijo, forte abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, tchau! E aqui tá o meu envelopezinho, vou colocar o meu valor aqui dentro, e aí a gente vai em frente com essa meta, porque eu, como falei, meta é foco, é direção.